taxonomia é o estudo da classificação biológica. Isso cai. Aquelas categorias, sabe? Reino, filo, classe. E tem novidade aí que eu preciso estar passando para vocês. Deixa eu ver se o som tá bom para a turma do online. Tudo bem aí, turma? Tá bom o som? Tá, tô vendo aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá. O título é esse, ó. Taxonomia. É a classificação biológica. E o que eu preciso saber, Tamayo? Sem enrolação. O que eles perguntam? Primeiro, o domínio das categorias, reino até espécie, do mais geralzão, que são os reinos, que abrange tudo, até o indivíduo, que é a espécie. Então, agora eu vou te mostrar os chamados táxons. Ou seja, se não quiser chamar de táxons, chame de categoria taxonômica, mesma coisa. E quais são os táxons? Vou colocar aqui, daqui para lá. Do mais abrangente, reino. O reino, ele está subdividido em filos. Como assim? Por exemplo, você tem um armário que tem as gavetas. Então, o armário seria a ideia, né, de reino, e as gavetas, os filos. Então, o reino está dividido em filos. Aí, se você abre uma das gavetas, você tem as repartições ali dentro. Então, os filos também estão subdivididos em classes. As classes estão subdivididas em ordens. As ordens divididas ou subdivididas em famílias. Depois vem os gêneros. E, finalmente, o específico, né? Espécie. Como que um vestibular, professor, trabalha esse troço aí? Trabalha assim, por exemplo. É desse jeitinho mesmo. Se dois animais, A e B, A e o animal B. Se dois animais pertencem à mesma ordem, eles obrigatoriamente têm que pertencer às mesmas famílias? Aí não. Agora, eles obrigatoriamente têm que pertencer à mesma classe. Se eles pertencem à mesma classe, têm que pertencer ao mesmo filo. Se pertence ao mesmo filo, tem que pertencer ao mesmo reino. Então, fica de olho. Observe numa prova, no vestibular, se eles estão fazendo uma pergunta assim. Eles não vão te colocar isso aqui, nessa sequência de táxons. Porque na cabeça do examinador, do professor, que elaborou a questão, ele fala, bom, eu vou fazer uma questão sobre a hierarquia taxonômica, mas eu não vou colocar bonitinho, mastigadinho para o aluno, para o candidato, essa sequência. Ele tem que saber. Então, você tem que decorar. Isso aqui não tem jeito, né? Tem até uma frase para ajudar a decorar, que é assim. O rei, isso é coisa antiga, no meu tempo de cursinho. O rei filósofo classificou de ordinária a família do general espião. Um aluno falou assim, professor, eu aprendi na minha escola assim, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Bom, cada um bola do seu jeito para ajudar você
a não trocar essa ordem. Não pode, tá? Não pode. Então tem que seguir isso aí. E é assim, se dois animais pertencem à mesma classe, eles têm que pertencer ao que está atrás do que foi citado, tem que pertencer também. Se pertence à mesma ordem, o que está para cá, tem que pertencer também. O que está na frente, não. Tem como você exemplificar isso? Tem. Quer ver? Vou pegar os dois animais, o gato e o cachorro. Olha lá. Eu quero classificar, usando esses táxons, o gato e o cachorro. O gato é animal? É, então o cachorro também. Gato e o cão. Os dois pertencem ao mesmo reino Animalia, claro. Pertence ao mesmo filo? Sim, nesse caso sim. Porque o gato, ele tem coluna vertebral, o cachorro tem coluna vertebral, são vertebrados. E o filo que eles pertencem é o filo cordado. Então, eles são cordados. Gato está aqui e o cão está aqui, porque eles são cordados. Tá. Gato e cão pertencem à mesma classe? Pertence, porque os dois são mamíferos. Então, aqui, gato e cão. Eita, não quero trocar a cor. Quero manter a cor. Gato e cão, eles são mamíferos. Tá, se os dois são mamíferos, obrigatoriamente, o reino Animalia. Ordem. O gato é da ordem dos carnívoros. E o cão também. São ordem carnívora. Agora, o gato é da família Felidae. Aí já mudou, né? Sim, gato Felidae. Cão Canidae. Aí já era, já separou. Gênero. O gato, Felis. Felis catus. Cão, Canis familiares. Então, aquilo que eu te falei, se eles pertencem à mesma ordem, por exemplo, obrigatoriamente eles têm que pertencer à mesma classe. O que vem atrás, no sentido de reino, tem que bater. Se eles fossem de ordens diferentes, mas é da mesma classe, mesmo filo, mesmo reino. Agora, o que vem para frente não é obrigatório. Se gato e cão pertencem à mesma ordem, não é obrigado a pertencer à mesma família. Tá? O que está na frente do táxon não é obrigatório. O que vai estar atrás de um táxon citado, aí é obrigatório. Ok. Agora, esses dois últimos táxons, turma, Linneu, que foi quem fez a classificação dos seres vivos no início, ele que desenvolveu um monte de regras, e é usado até hoje, o Carl von Linné, sueco, né? Linneu, ele falou, olha, além disso, Linneu, né? Eu criei a nomenclatura científica dos seres vivos, usando os dois últimos nomes, os dois últimos termos. Então, agora eu vou apagar e colocar um subtítulo assim, nomenclatura científica, como que se dá nome científico aos seres vivos, usando o sistema de Linneu, o sistema binomial.
Nomenclatura científica. Nomenclatura científica. Primeira coisa, o nome tem que estar em latim, né? Segundo, são dois termos, é um sistema binomial. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Trypanosoma cruzi. Aqui você tem um nome científico do agente causador da doença de Chagas. É o Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário, né? Esse primeiro termo representa o gênero. Então, aqui você tem o gênero. Gênero. O segundo nome, o segundo termo, aliás, desculpa, mais uma coisa, ele é o gênero e tem que ser escrito com a inicial maiúscula. Aqui, ó. Inicial, não o nome todo não, tá? Inicial maiúscula. O segundo termo não é, atenção, falar com calma, não é a espécie, depois eu explico melhor. Não é a espécie, não. Isso aqui representa o epíteto específico, não é a espécie. É o epíteto específico. Ué, qual a diferença? Já te explico. Esse aqui indica qual vai ser a espécie, mas não é a espécie. Ah, o segundo termo, escrito com letras minúsculas, é isso aqui. É o epíteto específico. E qual é a espécie, Tamayo? A espécie é Trypanosoma cruzi. Ah, eu tenho que citar o nome todo? Sim. Por exemplo, qual é a espécie humana? Homo sapiens. Falar sapiens, não, você está citando o epíteto, não é a espécie. Beleza? Um outro exemplo. E está em latim isso, Tamayo, tá? Esse Cruz aqui é o sobrenome do Oswaldo Cruz, que foi quem orientou o médico Carlos Chagas a fazer a pesquisa, completar, descobrir o causador, o transmissor da doença de Chagas. Então, Carlos Chagas foi aluno de Oswaldo Cruz. E ele prestou uma homenagem ao professor, usando o sobrenome. Esse Cruz é de Oswaldo Cruz. Agora, não tem uma tradução? Acho que é Cruz, né? Cruz, deve ser isso. Agora, esse aqui tem tradução. Tripano. Ó, tripano é verruga. Está em latim. Soma é corpo, verruga no corpo. Por que deu esse nome? Porque quando o barbeiro, o inseto barbeiro, né, que transmite a doença, quando ele te pica na região da face, né, no rosto, na barba, né, por isso que é barbeiro, ele deixa um inchaço, como se fosse uma picada de um pernilongo, né, mas fica uma bolinha, parece uma verruga. Então, Carlos Chagas olhou aquilo, essa picada, e falou, ó, parece uma verruga, né, vou chamar de Trypanosoma, verruga no corpo. Trypanosoma cruzi. Tem outro, que é esse aqui, ó. Taenia solium. Está em latim. Taenia solium. Ó, gênero. Taenia solium, espécie. Solium, epíteto específico. Tem tradução? Tem. Taenia é fita. Fita. Solium é solitária. É aquele verme nojento, não sei se estudaram, né? Que dá na carne do porco. É a Taenia solium, a solitária. É um verme de 6, 7, 10 metros de comprimento. Taenia solium. Ok. Agora, uma coisa muito importante, que é moderno isso, que é esse aqui, ó. A nova classificação. Está na página 31.
a nova classificação em domínios. Isso tem caído bastante nos vestibulares. Então, capricha aí, Tamayo. Vamos lá. Nova classificação biológica. Então, quer dizer que eu vou esquecer a velha? Não, senhor. Não, senhora. Você tem que saber as duas. E ficar ligado o que estão perguntando. Se o vestibular está fazendo uma referência à classificação antiga, que ainda é aceita, ou a classificação moderna, que também estão aceitando. Né? Na nomenclatura. Cruze? A tradução? Não, eu não pus... Eu paguei, né? Epíteto específico. Assim, ó. Ó. Epíteto. Específico. No meu? Vê aí, se tá batendo. Nossa. Eu não sei se a minha tá errada, acho que não. A minha também tá assim. Ué, deixa eu ver. Ué, que estranho. Ué, eles deram isso aqui para mim. Então, espera um pouquinho. Além disso, eu tenho que pegar a minha parte lá agora. E continuar aqui, ó. Quer ver? Eu não quero pegar porque estou com X. E continuar aqui, ó. Só te deram isso aqui, né? Uhum. Tá. Então, ó, além disso, essa aqui eu dei a parte, tá? Essa daqui de classificação biológica. Agora eu tenho que pegar minha apostila lá, que é isso aqui, que a gente entra fora a classificação biológica, vocês não têm aí, né? Não tinha aí. Agora vocês entram nisso aqui, ó. Origem da vida. Isso. Então, aquilo ali é a apresentação da biologia, né? A classificação biológica. E agora vem a origem da vida. Isso. Que é o que vocês têm aí, né? Vocês estão com essa aí. A origem da vida. Deixa eu só ver a página aqui. De vocês da origem da vida é a página 1. Isso aí. Página 1. Agora entra na apostila, tá? Página 1. Beleza. Então, é assim. A origem da vida, você tem que trabalhar com o aluno isso aqui, ó. Abiogênese e biogênese. Abiogênese e biogênese. A abiogênese defende a ideia de que a vida surge do nada, reações químicas apenas. A vida surge a partir de reações químicas. O que é um absurdo, não é? Mais ou menos. Calma lá. É absurdo você pensar como Van Helmont, um cientista, pensou há muitos anos atrás que era possível obter, por exemplo, ratos a partir de reação química. Pelo amor de Deus, né? O cara acho que cheirou cimento e falou isso, né? Ele falou assim, ó. Eu peguei uma camisa suada, eu coloquei num canto escuro, num quarto, coloquei água, alimento, germe de trigo, deixei ali por um mês, quando eu voltei tinha ratinho. Bom, o cara achou que ali aconteceu uma reação química formando ratos.
Mas, Tamayo, o cara pensava nisso? Sim, ele acreditava que ele podia obter ratos dessa forma. Era um defensor da abiogênese, que tinha essa ideia aqui, ó. A vida surge a partir de reações químicas. Aí, cientistas defensores da biogênese, eles falam, não, não é assim. A ideia é só, a vida surge a partir de outra vida. É lógico, né? Se, por exemplo, surgiu o rato ali, é porque a rata foi atraída pelo cheiro do suor, sujeira, pela comida, pela água e pelo cantinho em paz, cantinho sossegado. Ela foi lá, ficou quietinha, teve filhote. Era isso. Van Helmont era defensor disso. A receita para obter ratos. Um outro cientista que estava tentando derrubar essa ideia aqui absurda era esse aqui, olha, Francesco Redi. Francesco Redi. Ele era um médico e ele fez uma experiência famosa que tentou abalar, conseguiu abalar, mas não derrubou de vez. Por quê? Já te conto. Ele tentou acabar com essa ideia aqui, o Francesco Redi. E o que ele fez? Olha lá, já caiu na PUC uma questão sobre o experimento de Francesco Redi. Caiu na PUC Mackenzie, né? Vamos lá. Então, o que Francesco Redi falou? O que ele fez? Olha lá. Experiência de Francesco Redi. Ele fez o seguinte, ele pegou frascos de vidro e colocou carne dentro. Frasco com carne dentro. Pedaço de carne. Esse aqui ele deixou aberto. Lógico, as moscas entraram, né? Você teve entrada de mosca aqui. Ela veio até aqui, pôs ovos na carne, nasceram larvas. Presença de larvas. O outro frasco. Ele não pôs só um frasco, ele fez vários frascos assim e vários frascos assim. O outro frasco ele fechou com gaze. Aqui ele pôs gaze, um pano. E carne. Nada de larva. Lógico, né? A mosca, ela não conseguia entrar. Aqui. Ficou voando, aí, nada. Aí ele falou, você está vendo? Aqui a mosca teve acesso, pôs ovos, e dos ovos nasceram larvas, que se transformaram em novas moscas. E os caras assistindo, né? Os defensores da biogênese assistindo. Aqui eu coloquei carne também, pus gaze, um pano, um tecido, a mosca não teve acesso, não nasceu nada. Aqui, sem larvas.
Claro que isso abalou a ideia da abiogênese. Os caras ficaram olhando, realmente essa ideia que você está defendendo aí, Red, de que a vida surge a partir de outra vida pré-existente, você provou aí. Aí os cientistas defensores da abiogênese, eles disseram assim: posso examinar essas carnes aí, tanto aqui quanto ali, no microscópio? O microscópio já tinha sido inventado. E nada se sabia sobre bactérias. Na época, né, não sabia nada. Então pode. Aí os defensores da abiogênese pegaram isso aí, carne, colocaram numa lâmina de vidro, olharam ao microscópio e viram bactérias pela primeira vez. Né? Nunca ninguém tinha feito isso. E a bactéria, quando você olha a bactéria, dependendo da bactéria, se for um bacilo, por exemplo, ela aparece assim, ó. Como se fosse o lactobacilo, né, do Yakult. São bacilos, bastonetes. E os caras enxergaram isso, meio esbranquiçado, falaram, ó, isso aqui está se mexendo. Isso que mexe. A bactéria não fica assim, ó, parada igual isso. Ela está viva, né? Ela tem movimento browniano, assim. Ela tem um movimento. Fala, está se mexendo. Aqui tem isso. Aqui tem isso. Então, eles falaram, isso aqui vai crescer e vai virar isso aqui, ó. Aí eles perguntaram, os defensores da abiogênese, como é que o senhor explica isso? Perguntaram para ele falou, não sei. Eles, mesmo sendo médicos, eles não sabiam o que era bactéria, né? Hoje em dia, vocês sabem muito mais do que os médicos antigos, né? A gente sabe muito mais, tem muito mais conhecimento, né? Eles falam, não sei de onde veio isso. Aí, a tal abiogênese ganhou força novamente. E Francesco Redi foi para casa com o rabinho no meio das pernas. Perdi. Um bom tempo depois, e aí isso aqui ganhou força, um bom tempo depois veio um outro cientista chamado Louis Pasteur. Esse sim conseguiu acabar com a ideia de abiogênese, entre aspas, hein? A abiogênese não acabou de vez, mas Louis Pasteur, ele deu uma enfraquecida nisso. O que ele fez? Ele fez o seguinte, olha a experiência de Louis Pasteur, que também já caiu no vestibular. Experiência de Louis Pasteur. Ele era o defensor da biogênese. E é isso que ele acreditava, que a vida vem de outra vida pré-existente. Ele falou, olha, eu vou fazer uma experiência. Eu vou pegar um balão volumétrico de química, vou fazer o seguinte, ó. Um balão volumétrico. Esses da química, né? Aqui o pescoço do balão. Tá aí. Aí o que ele fez? Com o uso do fogo, isso aqui é de vidro. Com o uso do fogo, ele foi entortando aquele pescoço. E o pescoço ficou assim, chamado pescoço de cisne. Olha o que ele fez com o balão. Aqueceu aqui no fogo, lógico, ele tombou isso aqui, né? Assim. Aí ele fez isso. E foi esquentando aqui, ó. Foi esquentando, foi deformando o pescoço, ele foi moldando o pescoço. E o pescoço ficou parecendo um pescoço de cisne. Ficou assim.
Pronto. Olha o que ele fez, com fogo, fez isso. Colocou aqui um caldo nutriente, água mais açúcar, na verdade foi caldo de cana, mais caldo de carne, misturou, se você pegar, caldo de cana, garapa, põe num frasco, mas caldo de carne, proteína, deixa aqui e volta aí no outro dia, para você ver cheia disso aí. Você fala, nossa, tá podre. Lógico, a bactéria invade, todo mundo sabe disso, né? Na época não sabiam, mas ele colocou aqui, ó, um caldo nutriente, algo nutriente. Um meio que chamam, na bacteriologia, chamam de meio de cultura, para cultivar micro-organismos. E ferveu isso aqui, submeteu isso à fervura. Aqueceu. Isso foi fervendo. Claro, se você ferve algo líquido ou algo que tenha um meio nutriente, você está fervendo, é lógico que você vai matar qualquer bactéria ali dentro, você vai esterilizar. Lógico, né? Isso aqui foi fervendo. O vapor foi saindo, ó. Vapor do aquecimento, passando por aqui, saindo por aqui. Então, um vapor quente. Mais de 100 graus o vapor. O vapor fica muito quente. Aí ele deixou esfriar. Deixou num cantinho, esfriando, e não estragou. Só que não estragou. Aí ele falou, tá vendo? Eu aqueci, mata qualquer tipo de micro-organismo que possa ter aí, qualquer organismo. O vapor de água saiu aqui, esterilizou tudo isso. Se tivesse algum micróbio aqui, que ele estava já com a ideia de micróbios no ar, ele queria provar que no ar tem micróbios, tem bactéria. Qualquer micróbio existente aqui ia morrer. E aí, depois que esfria, isso aqui está aberto. O ar, ele vai entrar, lógico que o ar entra. O ar vai entrar. Só que o ar contaminado com bactérias, as bactérias vão se enroscando na curva. E quando chega aqui, o ar está puro. Então, quer dizer que isso aqui, parecendo um pescoço de cisne, funcionou como um filtro. Não deixou a bactéria chegar aqui. E aí, depois que esfriou, não nasceu nada. Aí, os defensores da abiogênese falaram, olha, o senhor vai desculpar a gente, mas quando o senhor aqueceu, o senhor matou a energia vital. Ele falou, que energia é essa? A energia necessária para fazer surgir vida. O senhor matou com a fervura. Eu falei, vocês estão errados. Aí o que ele fez? Com um pedaço de pau. Ele quebrou aqui, ó. Ele quebrou. Quando ele quebrou, ele tirou esse filtro. Quebrou. O que aconteceu? No outro dia, ele esfriou. Estava tudo frio, não estava mais fervendo. No outro dia, estava podre. Então, isso aqui estava cheio de mofo, bactérias, estava em estado de putrefação. Estava podre. Ele falou, tá vendo? Eu não matei energia vital nenhuma. Os micro-organismos que os senhores defensores da abiogênese acreditam que vêm de uma reação química, na verdade, ele vem do ar, vem da atmosfera. Então, ele provou que se apareceu bactéria aqui, é porque as bactérias que estavam no meio ambiente tiveram oportunidade de entrar. Então, se surgiu vida aqui, é porque uma vida pré-existente entrou e fez surgir a vida aqui. Ela não nasceu espontaneamente.
Aí isso acabou, na época, com a ideia de abiogênese. Vários médicos cirurgiões leram esse trabalho, porque ele publicou em livros, né? Jornais científicos, né? Louis Pasteur publicou. Eles leram esse trabalho, essa pesquisa, esse experimento de Louis Pasteur, os cirurgiões, e pensaram muito bem o que estavam fazendo de errado. O que eles estavam fazendo de errado, Tamayo? Eles operavam a pessoa, olha só, abriam, cortavam a pessoa com faca sem esterilizar, porque eles não sabiam de bactérias. Então, cortavam, operavam, dava tudo certo da cirurgia. Mas o pós-operatório, os caras morriam de infecção oportunista. Eu falei, por que será que eles morreram? Sei lá, de cada 10, 8 morriam de infecção generalizada. E os médicos da época não sabiam explicar por que eles morriam dessa infecção generalizada. Aí eles, lendo o trabalho de Louis Pasteur, eles passaram a esterilizar o instrumental cirúrgico, passaram a fazer higiene nas mãos, uma esterilização nas mãos, lavar as mãos antes das cirurgias, e cobriam o ato cirúrgico, o campo cirúrgico, e faziam uma esterilização na pele da pessoa, tal como é feito hoje em dia. Se a mulher vai ter um neném, vai fazer uma cesariana, o médico tem que pegar, a equipe faz isso, né? Está lá, deitada, eles passam uma substância esterilizante para desinfetar o campo cirúrgico. Todo o aparelho cirúrgico, instrumental cirúrgico está esterilizado. O médico, antes, ele tem que lavar as mãos e esfregar muito bem. Depois que esfregou, ele passa no álcool com iodo. Passa. E um iodo, uma solução escura, marrom bem escura. Por quê? Porque daí, a hora que eles mergulham o braço, o antebraço, na verdade, né? Eles mergulham, pinta tudo de marrom. É para saber onde ficou alguma coisa em branco, aí eles mergulham de novo, porque não pode ficar nada falhado. Então, eles mergulham. Depois, para não secar e ficar com o braço marronzão, né? Eles passam soluções diluídas. Ok, tá. Ele não pode pegar e fazer assim. Ele tem que pegar, e aí a equipe de enfermagem dá uma toalha esterilizada, ele deixa a toalha ali, e depois ele põe a luva. Aí vai para o campo cirúrgico, com vedação, não pode ficar falando em cima, né? Porque tem bactéria no ar. Quem descobriu isso foi Louis Pasteur. Mas, gente, perguntaram para ele, tá, a gente sabe muito bem, então, que as bactérias estão no ar, que o ar está contaminado. Mas, doutor Louis Pasteur, de onde veio a primeira bactéria? Aí o homem falou, os caras não param, né, meu? Não sei, não soube explicar de onde a primeira bactéria veio. É aí que entrou um outro cientista, chamado Miller, Stanley Miller, em 1953. Stanley Miller. Ele falou, eu vou explicar como surgiu a primeira, olha só, ganhou um prêmio Nobel, como surgiu a primeira bactéria, o primeiro organismo na Terra. Ele conseguiu. Surgiu assim. Stanley Miller. Ele fez um aparelho, turma, para simular a atmosfera terrestre do planeta, que um outro cientista chamado Oparin, ele falou, olha, eu fiz um estudo químico, uma análise química de rochas, pedras, rochedos, solo na Terra, no planeta, e cheguei à conclusão, por hipótese, de que a Terra, na atmosfera terrestre, isso há bilhões de anos atrás, antes do aparecimento de qualquer vida, a Terra não tinha vida ainda, né? Porque a Terra surgiu há 4,5 bilhões. E a primeira forma de vida
a 3,5 bilhões. Então, quer dizer que a Terra ficou 1 bilhão de anos sem vida. Tá? Só chovia, parece agora. Chove, 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 raio, 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 raio. Temperatura alta, 80 graus, 90 graus, incompatível com a vida. Mas, durante esses 1 bilhão de anos, a Terra foi sofrendo resfriamento, óbvio, né? E aí foi ficando mais tranquilo a atmosfera. E o Oparin, ele falou, olha, a atmosfera terrestre, esse cientista aqui, ó, que influenciou esse cara. O Oparin, ele falou, a Terra, por hipótese, por um estudo químico que eu fiz, cheguei à conclusão que a Terra tinha gás metano. Então, tinha metano. Que a Terra tinha amônia. A Terra não tinha oxigênio. A Terra tinha hidrogênio livre. Essa é a composição da atmosfera primitiva. E a Terra tinha vapor, tinha vapor de água. Não tinha água líquida ainda. Por quê? Se chovia, tamanho. Pois é, a Terra era tão quente que a água da chuva, né, batia, já evaporava. Imagina a temperatura que devia ter. E raios, trovões, faíscas. O tempo todo. Né? A faísca elétrica tem 1 milhão de volts. Pelo amor de Deus, né? É muito volts aí. Aqui tem 110, 220 já é um chocão, 440 te mata, aqui é 1 milhão. Aí Miller falou, será que isso é verdade? Então ele criou, olha que genial, um aparato ou um aparelho todo de vidro, turma, para imitar esta situação. Olha o que ele fez. Ele fez assim, de novo, balão volumétrico, era de vidro? Vidro, não tinha plástico na época para se fazer isso. Um balão aqui também. Então, olha o que ele fez. Um balão volumétrico. No vestibular já caiu esse desenho que eu vou fazer, e eles perguntavam quem foi o cientista que fez esse experimento e o que ele tentava explicar e o que ele obteve. Então, balão, aí, um tubo ligado a esse balão, que é de vidro, ó, que é vidro. Vindo para cá, se comunicando com esse outro aqui. Ok. Aqui, continuava o tubo, veio para cá, fazia assim. E aqui um Kitasato. Vamos lá, vamos fechar aqui bonitinho. Olha que genial isso aqui. Eu achei. Eu sempre acho essa experiência de Miller um negócio assim muito bem bolado. Que tudo se comunicando, tá? Ó. Beleza. Aqui, lógico, isso tudo preso. Aqui ele submeteu ao aquecimento, fervura. Ele ferveu aqui. Pôs água, e quando ele fervia a água,
produziu o quê? Vapor. Aqui. Vapor subindo. Vapor, vapor, vapor. Vem para cá. Então ele conseguiu. Vapor. Tal como o Parin disse que tinha na Terra primitiva. Ele falou que tinha amônia, então ele colocou aqui amônia, metano, amônia e gás hidrogênio. Então ele tinha tudo ali, ó. Olha que genial isso. Metano, amônia, gás hidrogênio e água em forma de vapor, tal como tinha supostamente hipótese de Oparin. E ele falou, ó, tem que ter faísca elétrica. Ah, então ele ligou eletrodos aqui, ó. Ligou uns eletrodos e meteu faísca elétrica aqui. Pronto. Tinha tudo que tinha na Terra primitiva. Deixou esse negócio funcionando, sabe quanto tempo? 7 dias. Quanto tempo a Terra teve para formar a primeira forma de vida? 1 milhão de anos. Em 7 dias, ele conseguiu obter uma reação química destes compostos. Nesta situação, com a faísca elétrica, ele conseguiu fazer o metano reagir com hidrogênio, com amônia e formar, sabe o quê? Aminoácidos e proteínas. Bomba! Genial isso. Olha lá. Caiu aqui. Ele tirou esse tubo daqui, o Kitasato, mandou analisar. Falou, você, cara, você obteve proteínas e aminoácidos. Então, o que ele obteve aqui foi aminoácidos mais proteínas. E daí? E daí? Na água da Terra primitiva, nos primeiros oceanos, que é o que eu falei para vocês, isso aqui ia reagindo, foi reagindo, a Terra foi resfriando, tanta chuva, formou os primeiros mares, e naquele mar primitivo formou uma verdadeira sopa de proteínas, chamadas coacervados. E esse agrupamento proteico, ele foi com o tempo se isolando. Foi se isolando. Você pega gordura, se você joga gordura na água, ou algo contendo proteína e gordura na água, eles vão se separar em blocos. Foi o que aconteceu. Os coacervados começaram a se separar em blocos. Aí, da mesma forma que formaram-se os aminoácidos e as proteínas, formou também ácidos nucleicos. Porque para formar ácido nucleico, se você quiser fazer DNA na tua casa, você tem que ter carbono, tem carbono. Você tem que ter nitrogênio, tem nitrogênio. Você tem que ter hidrogênio, e aí você vai formando ácidos nucleicos. Foi o que aconteceu. Um agrupamento de proteínas mais ácidos nucleicos formando as primeiras células. As primeiras células. É isso que você tem que saber sobre a origem da vida. A biogênese, você tem que saber o conceito, né? A vida surge através de reações químicas espontâneas. O Van Helmont e o Bitterhatus. Segundo, biogênese. Francesco Redi quase acabou com a biogênese. Louis Pasteur deu uma bica na biogênese, mas ele deixou uma lacuna.
né? Ele provou que a vida vem de outra vida, porém ele não explicou como surgiu a primeira vida. É como às vezes você me perguntam, né? Vocês me perguntam, Tamayo, como é que surgiu o primeiro caso de doença de Chagas? Foi numa menina em Minas Gerais. Mas qual foi o primeiro ser vivo que trouxe a doença de Chagas para o ser humano? Você fica, não sei. Né? O barbeiro, tá. Mas onde o barbeiro se contaminou? Aí quer dizer que a biologia, a medicina também tem um limite. Igual a gente ficar discutindo aqui se tem vida no outro planeta. Você pode até falar, eu acredito, né? Lógico. E tem uma teoria dentro dessa origem da vida que se chama panspermia cósmica. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Que defende essa ideia aí. Panspermia cósmica. Ó. Panspermia cósmica. Essa teoria defende a ideia de que a vida na Terra não começou assim. Veio de outro planeta. E aí, vamos ficar discutindo isso aqui até quando, né? Ah, eu acredito. Tá, você tem prova? Não tenho. Aí fica um negócio difícil. O vestibular pode perguntar isso? Já perguntaram. Eu não lembro onde foi exatamente, mas a pergunta era assim. Falava no enunciado sobre a origem da vida a partir de outro planeta, extraterrestre, né? Origem extraterrestre da vida. Aí a pergunta, não tinha mais o que perguntar, perguntaram isso. Como se chama essa teoria? É isso, alternativa C, panspermia cósmica. Negócio meio esquisito de perguntar, né? Mas o cara perguntou. Não tem muito que estar explicando isso. A gente não tem base para estar discutindo isso. Agora, na apostila, e depois de tudo isso, vem a evolução, porque a vida surgiu e foi sofrendo evolução, foi sofrendo mudanças com o passar do tempo, né? Isso aí, ó. A origem das espécies. Isso aí, teorias da evolução. Então, vamos lá. Isso é o que mais cai. Isso aqui cai. Perto dessa que eu vou falar agora, isso aqui fica, digamos, uma chance de 30% de cair. Agora que eu vou estar falando, você sabe muito bem que é Lamarck e Darwin. Aí sim, aí cai mais. Cai mais. São as chamadas teorias da evolução. Ou simplesmente evolução biológica. É isso. Quantas teorias tem, Tamayo? Digamos assim, de maneira clássica, né? Vestibular pede 3. Lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. São 3 que você tem que ter na ponta da língua aí, né? As teorias. Lamarck, que é chamada lamarquismo. Ou lamarquismo com CK. Aparece assim também. Lamarquismo, peraí. Ficou errado aqui, desculpa. E a segunda teoria, darwinismo. Darwin, com darwinismo. E agora a mais moderna, né? A modernona aí, neodarwinismo, ou, aí tem um ou.
teoria sintética da evolução. Neo-darwinismo. Ou teoria sintética da evolução. Quem que está certo aí? Quem está certo é o neodarwinismo, né? Mas ele aproveitou uma ideia de Darwin. Vamos falar agora de Lamarck primeiro. Lamarck. Alguém lembra? Não é difícil de lembrar, não. Você vai lembrar, vê? Uso, tá vendo? E desuso, e são duas. Teoria da herança adquirida. Tá? Vamos lá. Teoria chamada lamarquismo. É do uso e desuso. E agora, a herança, vou pôr assim que é melhor, herança dos caracteres adquiridos, adquiridos como assim? Pelo uso e desuso. Como ele explicou, turma, o pescoço da girafa? Ele explicou assim, ó, as girafas tinham pescoço curto, tinha muita oferta de alimento rasteiro, aumentou pra caramba a população de girafas. Aí, muitas estavam morrendo de fome, porque começou a faltar alimento. Outras, mais espertinhas, começaram a esticar o pescoço, e de tanto esticar o pescoço, ele forçou, ficou pescoçuda, e essa característica adquirida pelo uso, a pescoçuda, passou para os filhotes. Aí é que está o problema. Eu acredito, vocês também sabem disso, que eu vou falar, é óbvio, que se eu começar a fazer musculação, eu vou ficar musculoso. Sim, vou ficar saradão. Não é? Meu filho vai nascer também assim musculosinho? Não, né? Eu usei músculo, forcei, desenvolvi, mas meu filho, eu não passei esse desenvolvimento para geração. Se eu começar, por exemplo, a pegar meu braço, vou engessar um braço, não vou mais movimentar, fico 1 ano com gesso, tiro o gesso, não movimento mais a mão, atrofiou. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, né? Ele fica paraplégico, e aí não movimenta mais a perninha, meu, fica lá de cadeira de rodas, vai ver que a perna vai afinando, e ele não movimenta mais, perdeu o movimento por completo, né? Não tem mais o que fazer. Agora tem que a doutora Tatiane conseguiu alguma coisa aí, né? Está conseguindo. Oh, né? Foi. É, da UFRJ. Pena que ela não recebeu a verba que ela precisava, né? Precisava de 100 mil reais para dar continuidade, mas não liberaram, então perdeu a patente internacional. Paciência, mas ela recuperou 5 pacientes que estavam tetraplégicos, movimentando, já está voltando o movimento. Parabéns. Ela é professora da Federal do Rio de Janeiro.
né, merece um prêmio Nobel brasileiro, pelo amor de Deus, né? Pela primeira vez o Brasil pode ganhar um prêmio Nobel aí, caramba, da medicina. Bom, mas é isso. Com relação a isso, ó, ele tem razão. Se você faz musculação, você desenvolve. Se você prende seu braço, engessa seu braço, desuso, você atrofia. Mas não vai transmitir para os descendentes. Aqui não deu, não. Sinto muito. Aí Charles Darwin explicou o pescoço da girafa assim. Agora, Darwin. Seleção natural. Aliás, tem outra coisa. A gente só fala em seleção natural, pensa que é só isso, que é travado, bateu o martelo ali e ficou. Não. Ele observou isso aqui, primeiro, ó. A variabilidade de indivíduos dentro de uma população. Ele está certo isso aqui. Ele observou isso e anotou no diário dele. Olha que interessante, as iguanas, tudo da mesma espécie, tudo numa mesma população. Mas tem umas iguanas aqui que estão diferentes. E é da mesma população. Ela come alga, e essa aqui está comendo o figo da Índia, do cacto, né? Tem um hábito diferente. Então, ele notou essa variabilidade. Haja ver, todos nós aqui dentro somos seres humanos. Mas um tem uma diferença do outro. Nós não somos todos idênticos. E ele notou isso. Ele só não soube explicar o motivo dessa variabilidade. Por quê, Tamayo? Porque nada se sabia na ciência, nada se sabia sobre genética. Mendel veio depois de Darwin. Né? Então, Mendel veio com a ideia da genética. E na época de Darwin não se sabia nada de DNA, de mutação, nada disso. Então, ele não soube explicar a causa disso. Ele soube observar, mas explicar, ele deixou uma lacuna. E a FUVEST perguntou que lacuna Darwin deixou em seus estudos. Ele não soube explicar a causa da variabilidade entre indivíduos de uma população. Aí, ele entrou com a ideia de seleção natural. Tá, mas o que ele falou? Como é que ele explicou o caso da girafa? Porque Lamarck explicou. De tanto esticar o pescoço, desenvolveu. E essa característica desenvolvida, adquirida pelo uso, ele passou para os descendentes. Darwin falou, não. Na época das girafas, tinham girafas de pescoço curto, como zebras, e tinha girafa de pescoço comprido. Tinha muita oferta de alimento. Lá, variabilidade, ó. Aí se perguntasse para ele, mas por que essa diferença? Não sei. É a genética, é mutação, né? Isso aqui é um mutante. Darwin não tinha essa ideia. Ele falou, estou notando, a minha ideia tinha girafas de pescoço comprido e tinha girafas de pescoço curto. Faltou alimento rasteiro, começou a subir, porque elas pisoteavam, né? Comiam tudo. E alimento rasteiro já era, estava ficando restrito isso aqui. As de pescoço comprido, elas que conseguiam atingir as árvores e elas sobreviveram.
As de pescoço curto não chegava lá, mesmo ficando assim, não dava. 5 metros de altura, uma folhagem, né, da árvore. Então, foi uma seleção natural. E Darwin escreveu mais uma coisa, ele escreveu assim: a natureza seleciona os mais favoráveis, os mais aptos, os melhor adaptados. Tá certo. Aí, muito tempo depois, veio o neodarwinismo. Opa! Neodarwinismo. Qual foi a novidade que o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução trouxe? Vamos ver. Dá tempo? Dá. Neodarwinismo. Isso aqui eu tenho que explicar até com mais detalhes, tá? Que o vestibular, quando cai em cima de Lamarck, é isso aqui. Quando cai em cima de Darwin, é aquilo ali que eu apaguei. E quando perguntam sobre neodarwinismo, eles vão além. Então, o neodarwinismo, ele aceitou, sim, a ideia de seleção natural. Ok. Que é o alicerce de Darwin, na verdade, né? Mas lembra que eu falei para vocês que Darwin não soube explicar a origem da variabilidade? Não soube. Né? O neodarwinismo explicou. Então, ele acrescentou isso. Isso aqui é novidade. Ele completou a ideia do darwinismo. Mutação e crossing over. Que alguns autores chamam o crossing over de recombinação gênica ou recombinação gênica. O que é isso? Bom, esses dois fenômenos, digamos assim, eles são responsáveis, eles justificam a variabilidade genética nas espécies. Eu vou colocar assim, a importância disso. Justifica a origem, não, a origem não é legal, a formação da variabilidade entre indivíduos. O aparecimento, lembrei uma palavra melhor. Justifica o aparecimento de indivíduos diferentes nas populações. É isso aí. Mutação é fácil, né, turma? Mutação. Mutação é mudança no material genético. Por exemplo, se a pessoa fica exposta à luz solar ultravioleta, você pode provocar uma mutação no núcleo de uma célula e causar um câncer de pele. A gente sabe, por isso que você usa o protetor solar, né? Mas muitas mutações acontecem assim, casualmente. Você não sabe
predizer onde é que vai, em que momento vai acontecer uma mutação no corpo humano. De repente eu estou bem, mas acontece uma mutação no meu corpo, começa um câncer. Eu não sei em que momento isso vai acontecer. Não é assim, quando eu tiver 72 anos vai ter uma mutação. Não dá para você prever, é casual. Então essas mutações, elas acontecem casualmente. Por que você acha que o homem tinha o canino desenvolvido e depois foi diminuindo? Tinha o siso desenvolvido, depois foi diminuindo. Por que foi diminuindo? Mutação. O intestino da gente, o apêndice vermiforme, se eu desenhar um apêndice aqui no intestino, vai ser isso aqui, tá vendo? Intestino grosso está aqui. O reto. O nosso apêndice vermiforme, que agora fica uma coisinha pequenininha, parece um dedinho aqui, ó, tamanho do dedinho, sim? Esse apêndice já tinha 1 metro no homem primitivo, sabia disso? Era assim, era uma coisa assim. Uma coisa complementar ao nosso intestino, de 1 metro. Ou quase 1 metro. E aqui tinham bactérias que faziam a digestão da celulose, porque o homem primitivo, ele comia raiz, comia folhas, não comia carne, comia raiz, comia folhas. E os descendentes, por mutações casuais, os descendentes iam nascendo cada vez com apêndice cada vez menor. E aí o homem não conseguia, com o passar da evolução humana, não conseguia mais se sustentar com plantas. Hoje em dia, nós somos modernos. Come só alface. De manhã se come uma folha de alface. Eu como uma alface inteira. Comi, tá maior. Chega na hora do almoço e está varado de fome, porque não digeriu. A celulose do alface, seu corpo não digere. Aproveita vitaminas da alface, etc., mas a celulose virou cocô, vira fibra, vira fezes. Então, o homem atual não consegue se manifestar, se sustentar, com um alface de manhã, 3 cenouras na hora do almoço e 1 cenoura à noite. Não dá. Ou mesmo que você coma muito mais do que isso. Não aproveita energia, não tem como. Mas o homem primitivo conseguia. Porque as bactérias que viviam no apêndice, no anexo aqui, elas digeriam para a gente a celulose. Então, foi sofrendo mutação e o apêndice virou essa porcariazinha aí, ó. Virou nada. E a gente não consegue mais digerir celulose. Pelo. Se você pegar um homem primitivo, peludo, parece um macaco, chimpanzé, peludo, e foi perdendo pelo. Aí teve que inventar vestimenta. Mas por que foi perdendo o pelo? Mutações. É isso. Então, as mutações acontecem casualmente, muitas são favoráveis e faz com que o homem evolua. Até o cérebro da gente sofreu mudança. Meu cérebro, que eu nasci em 1956, meu amigo, meu cérebro não acompanha o cérebro de vocês com relação à biotecnologia, à tecnologia. Não dá. Você pega uma criança de 10 anos, ela me dá uma rasteira, digamos assim, em tecnologia de celular, de computação. Eu dou aula num colégio, à tarde, um colégio judaico, em Cotia. E eu dou aula lá para a 8ª série, para o 9º, 1º, 2º, 3º. E tem um cursinho lá. Eu pego todas as séries. Quando eu vou dar aula com computação, e vou na 8ª série, porque eles falam demais, agitado, caramba, né? Eu falo, não, vou passar um filminho, alguma coisa, para ajudar eles a acalmarem. Às vezes eu estou montando lá, os moleques veem, senhor, deixa eu ajudar aqui. Não, primeiro você vai aqui. Quando dá uma pane lá, eu peço socorro para eles, sabe? Vem cá, eles na hora, eu fico até envergonhado, até sem graça, porque o cara domina, parece que já nasceu sabendo. Então, o cérebro de vocês tem um componente evoluído a mais para aceitação disso. Vamos ver daqui 50 anos como é que vai estar? Pois é. Então, isso aqui justifica o aparecimento
de indivíduos diferentes dentro de uma população. Aí, na sequência, depois que isso acontece, aparece bem em tona a seleção natural. Aí vai selecionar. Tá? Então, primeiro acontecem as mutações, surgindo os indivíduos diferentes, aí vem a seleção natural, vem o meio ambiente selecionando se essas mutações foram ou não favoráveis. Né? Isso aqui também justifica o aparecimento. E, rapidinho, olha a ação, a importância do crossing over aqui também. Eu expliquei a mutação, a mudança no código genético. Agora vamos ver o crossing over, como é que ele é responsável pelo aparecimento de indivíduos diferentes. Isso aqui é legal, saber isso aqui, quer ver? Então é o crossing over. O crossing over é um fenômeno citológico, acontece na célula, só durante a divisão meiótica, pessoal. Mitose não, só na meiose. Olha lá, é um fenômeno que ocorre durante a meiose, só meiose. Então é só na formação de espermatozoides, só na formação de óvulos, sim. Então muda o código genético no óvulo, no espermatozoide, sim. E é assim, ó, por exemplo, aqui você tem uma célula, ó. Então isso aqui representa uma célula. E aqui um cromossomo trocando ideia com outro cromossomo. Ou seja, trocando informação. Olha por que se chama crossing over. Porque a palavra crossing é cruzamento, over, sobre. Você está vendo que um cromossomo aqui, representado pelo laranja, está cruzando um braço em cima do outro, representado aqui pelo branco, ó. Está tendo um cruzamento aqui, um crossing over. É aqui, o crossing over. Nesse X. Digamos que o cromossomo branco, ele tenha as seguintes informações genéticas. Olho escuro, azão, que é dominante, cabelo crespo. Digamos que o pai, ele mandou informação, olho escuro, cabelo crespo. E o outro cromossomo que tem origem materna, quando eu falo isso, é que no seu material genético, todo mundo aqui, metade veio do seu pai, a outra metade veio da sua mãe, tá? O seu pai mandou 23 cromossomos, tua mãe mandou 23, deu 46. Um veio do pai, outro veio da mãe. Tá. Digamos que aqui eu tenho informação, olhos azuis, azim. Olha lá, azim. E o que é o crossing over? É um fenômeno que começa assim, cruzando, e termina quebrando aqui. Um cromossomo vai perder um pedaço aqui. Vai quebrar perdendo, vai quebrar. E o outro quebra aqui. Quebrou. Tá. E eles vão trocar esse pedaço, como se estivesse trocando informação mesmo. O branco vai ficar assim, ó. Olha que legal esse fenômeno. E o laranja... Aí.
E daí, Tamar? E daí? Se não tivesse essa quebra, pessoal, iam nascer crianças com as informações, que isso aqui é para produzir espermatozoide, para produzir óvulo na mulher. Ia nascer, por exemplo, vamos pensar em espermatozoide. Um espermatozoide ia ter informação olho escuro, cabelo crespo. Se não tivesse a quebra, olho escuro, cabelo crespo, no segundo. Terceiro espermatozoide, olhos azuis, cabelos lisos. Deixa eu colocar aqui, eu coloquei azinho, desculpa, deixa eu só trocar a letra, é Bzinho. Bzinho, cabelo liso, tá? Olhos azuis e cabelos lisos. O quarto espermatozoide, olhos azuis e cabelos lisos. Ia ter duas variedades só. Mas por causa do crossing over, olha o que rolou. Deixa eu pôr Bzinho assim, ó. Deixa eu pôr branquinho, para não te confundir. Que bezão. Azinho, azinho, bebezinho. Olha a importância do crossing over. Vai produzir um espermatozoide com a informação olhos escuros, cabelos crespos. Segundo espermatozoide, olho escuro, cabelos lisos. Terceiro espermatozoide, olhos azuis, cabelos crespos, que ali, se não tivesse a troca, não ia nascer isso aqui. Ó, a variabilidade aqui, tá vendo? Olhos azuis e cabelos lisos. Então aí você tem 4 combinações. E ali, se não tivesse a troca, teria só 2 informações. Então, a importância, como a FUVEST já perguntou, qual é a importância do crossing over? Deixa eu completar aqui, fica melhor, né? E em que momento acontece esse fenômeno? O momento é na meiose, durante a meiose. Divisão para formar gametas. E a importância é que aumenta a chance da variabilidade de novos indivíduos. Ou simplesmente aumenta a variabilidade genética nos indivíduos de uma mesma população. E depois que acontece isso, vem, na sequência, o meio ambiente, com a voadora no peito, que é a seleção natural. E para terminar a nossa aula, turma, olha a pergunta da GV Economia. Falava sobre um textão assim, sobre Lamarck, com a ideia do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, blá, blá, blá. Darwin, com a ideia de seleção natural, pá, 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 pá. Depois perguntava assim, qual fator que, tanto na teoria de Lamarck quanto na teoria de Darwin, era comum a ambos? Olha a pergunta. Você estuda Lamarck, estuda Darwin, neodarwinismo e a GV Economia te dá uma voadora dessa aí, né? Que fator era coincidente, no pensamento de Lamarck e de Darwin? O que os dois tinham em comum com a ideia? Porque o que se estudou até agora eram as diferenças, né? Da teoria de um e de outro, mas tinha alguma coisa em comum? Tinha. Resposta era dedidada, eu lembro muito bem. Eu falei, putz, que pergunta bem feita. Era a influência no meio ambiente em ambos os casos. Só que era assim, Lamarck dizia assim, o meio ambiente induz, provoca mudanças. Ou seja, faltou comida para as girafas, a girafa começou a esticar o pescoço. Então, o meio ambiente provocou isso. Lamarck falava isso. E Darwin dizia assim,
Não, o meio ambiente, olha lá, meio ambiente de um, meio ambiente do outro, né? Só que a conclusão era diferente. Darwin falava, o meio ambiente não induz mudança, velho. O meio ambiente seleciona o mais apto. Era isso. Então, o que os dois tinham em comum era a influência do meio ambiente. Só que um dizia que o meio ambiente induz mudança. E o outro dizia, o meio ambiente seleciona. Chega. Acabou por hoje. Depois disso vem evidências da evolução, que também é importante para caramba. Evidências da evolução. Bom, cansei. Tchau, turma. Beijão para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui, foi gostoso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Só o Pedro falando obrigado. De nada. Arthur. Valeu, Arthur. Valeu, Pedro.